vamos próximas 2 horas ter análise e as notícias do dia. Em análise temos 2 assuntos. Primeiro vamos falar sobre o dia 7 de Abril, Dia da Mulher Moçambicana, e obviamente uma das questões que tem vindo a debate nos últimos tempos, violência doméstica, e depois vamos falar sobre a visita do Presidente da Guiné Equatorial a Moçambique. E para isto tenho em estúdios o Dr. António Frangulos, a quem agradeço a sua participação aqui no Noite Informativa. Muito boa noite, parabéns, hoje é o Dia da Mulher Moçambicana e, por sinal, temos um tema a propósito do dia. Muito obrigada. E vamos mesmo iniciar esta abordagem, dia 7 de Abril. É impossível nós não pensarmos no Dia da Mulher, ou seja, pensarmos no Dia da Mulher sem pensarmos nos desafios desta. Um deles é a violência doméstica. Vários casos de violência extrema foram reportados nos últimos meses, despertaram maior interesse e, consequentemente, debate na sociedade sobre esta problemática. A sua apreciação geral, o que é que origina esta eclosão de violência doméstica? Em primeiro lugar, dizer que ontem, se tivéssemos que abordar o mesmo tema, havíamos de abordar na perspectiva tradicional, tanto homem contra a mulher. Portanto, hoje vamos, de certeza, vamos abordar na perspectiva ao contrário. Mas dizer apenas que a violência doméstica é consequência da violência. Isto é, alguém que tem uma precedência sobre a outra na perspectiva de poder, não é? E tem poder de várias perspectivas, poder económico, poder físico, né? E por consequência até poder psicológico e etc. E por via disso tem o parceiro não em pé de igualdade, algumas vezes uma igualdade formal apenas, né? E essa, digamos, precedência vai, portanto, exercendo sobre ela, e a isso se gera, primeiro porque é violência, e pode gerar, portanto, uma espécie de ricochete. O que está a acontecer agora também é uma violência no sentido de mulher para homem, mas a violência em si é consequência desta precedência, portanto, no sentido de ter mais poder que o outro. Pois já esteve durante vários anos no sistema, no caso da polícia, sabe muito bem como funcionam estas questões de denúncia e a própria tramitação processual. Esta percepção de violência cresceu mais, se calhar, do que o número de casos de violência, e a gravidade dos ferimentos das vítimas ou a gravidade dessa violência é mais perceptível agora do que alguns tempos atrás. E porquê? E, na sua opinião, aumentou o número de casos ou reduziu em relação a tempos anteriores? Bom, era preciso que víssemos as estatísticas. O que acontece é que nós estamos numa fase em que a informação corre célere e em tempo real, e há uma publicidade, não é, também dos factos que ocorrem. E eu não acredito que a violência nesta altura seja mais do que tínhamos antes. Pelo contrário, porque a violência que nós estamos agora ainda a querer analisar é na perspectiva de mulher para homem, e até pode criar um fenómeno, digamos que refreador. Portanto, quando formos às estatísticas, havemos de encontrar uma álgebra, né? De mais violência, menos violência, e nunca veremos, talvez, de arrebentar com a estatística em si. Agora, podemos olhar para esta violência no sentido qualitativo. Portanto, hoje é a mulher, não é,
a reagir. A percepção até é esta de que as mulheres estão a reagir, estão na defensiva, a melhor defesa é o ataque, e digamos que aliado, como eu dizia, aos meios de comunicação, digamos, modernos, de ponta, né? Então encontramos um certo alarme, um alarmismo muito maior, porque se nós, de facto, ontem tivéssemos esses mesmos meios, haveríamos de ver que ontem tradicional, as mulheres já foram vítimas, não é, de situação ou de situações bem piores que estas. Só que quando se vira contra o poderoso, então aí o alarme é maior, pura e simplesmente isso. O que que acontece? Eu chamaria isto no conceito criminológico como um comportamento terminal de transtorno, não é? A tendência é nós olharmos para o que está a acontecer agora, ou neste momento, como se fosse uma causa, quando ela é consequência de outras situações por detrás do próprio facto. Indo nesse raciocínio, nós vemos que boa parte das mulheres que praticam violência doméstica e entrevistadas por nós sempre referem-se a uma situação de retaliação, a uma situação de sequência de violência perpetrada pelos seus parceiros, neste caso, hoje vítimas. Não estaria aí em causa um excesso de legítima defesa? Bom, tendo em conta os últimos casos reportados, no caso mulheres que queimam os seus maridos com óleo, com caril, seja o que for, mas há aqui alguma brutalidade na forma como estas mulheres se defendem destas agressões supostamente praticadas pelos seus parceiros? Bom, é assim, o excesso de legítima defesa é um conceito, digamos que jurídico e até discutível, porque só é aplicável o conceito quando se trata de uma agressão, digamos que atual. E nem sempre o que nós vemos podem encaixar as situações neste caso de uma agressão atual. Poderíamos chamar uma resposta, porque a violência contra ela pode ser simplesmente um somatório. Portanto, já vem sofrendo, como eu dizia, a violência pode ser física, a violência pode ser psicológica, a violência até pode ser sexual, e é um somatório. E ela num dia, não é, decide reagir atuando, mas não porque naquele preciso momento houve uma agressão. Eu vou dar um exemplo de uma situação que se deu na Matola. E dizia-se que havia motivos anteriores, né, que ele teria, por conseguinte, flagrado a ela, e depois chamou os pais, ou convidou os pais a debater o assunto, e naquele dia decidiu que ela devia abandonar a casa. Bom, aconteceu o que aconteceu, que culminou com ela, porque os pais teriam pedido uma trégua para o dia seguinte virem buscar a filha, né, com as suas respectivas coisas pessoais, e ela aproveitou aquela última noite para, digamos que, responder ao que nós chamamos aquele ato de violência doméstica contra o marido. Mas podia, havendo uma investigação, se tratar de uma resposta a uma violência doméstica que vem acontecendo, quer dizer, a ponto de levar a atuar como atuou, dar, portanto, no adultério, porque se falava no meio de que a causa era o adultério, mas o adultério pode ser consequência de outras situações, portanto aqui deve haver uma investigação completa. E ela
porque achou que devia responder daquela maneira, reagir daquela maneira, foi flagrada, ainda teve uma outra consequência. E na situação de menoridade, de inferioridade, em termos de poderio físico, econômico, ela já estava exatamente numa situação, digamos que, de sentença terminal. A sentença é você sair de casa. E ela é que tem a resposta de muitas ações que viriam dar aquela decisão do dono do poder, neste caso o macho. E naquela altura o macho decidiu que ela devia sair de casa. Não é uma agressão concretamente que se pode enquadrar na situação de legítima defesa, mas psicologicamente é uma agressão aquela decisão. E ela de certeza que não está, digamos que, desconectada a outras agressões que nós não trouxemos, portanto, à colação deste facto. E ela entendeu que devia responder daquela maneira. Juridicamente não pode ser considerada legítima defesa, mas moralmente acontece que o direito, embora não seja moral, não atende situações morais. É um paradoxo que se pode definir melhor com o tempo. E diante destes levantamentos que está a fazer e coloca uma situação estrutural e que até certo ponto não culpabiliza totalmente a vítima, nós temos uma situação de premeditação. Isto pode ou não agravar as penas aplicáveis para os crimes que estas mulheres praticam? Não restam dúvidas, porque o problema é, neste caso concreto, se olharmos para o direito, né, para analisarmos e aplicarmos a medida concreta àquele facto, nós vamos agredir muito mais a mulher, porque se nós fôssemos a fazer uma análise sociológica desta mesma situação, se calhar até nós pudéssemos encontrar muitas atenuantes e até não se poria de lado até factos dirimentes, não é? Desculpabilizantes desta situação. Mas nós nos atemos ao facto, não é? A gravidade do facto, portanto, olhamos para a fórmula jurídica que é exatamente o texto da lei criminal e vamos aplicar a medida concreta. Isto é, deitou óleo quente misturado com petróleo numa altura que ele estava a dormir e ainda por cima puxou a porta, se calhar até trancou a chave, trancou a porta do quarto. Quer dizer, todos esses pormenores são factos, não é, que são considerados elementos, não é, agravantes e que no fim vão determinar a pena que ela vai apanhar. E o facto de ela ter deixado ele dormir primeiro, aquecer o óleo, ou pegar na gasolina, ou ir à bomba comprar a gasolina e voltar, todos esses factos, digamos que conduzem a, digamos, intensidade dolosa. E pode ser até que se encontre uma premeditação, mas se nós formos a ver, a premeditação exige um mínimo de 24 horas. Pode até não haver 24 horas, porque o facto pode se formar espontaneamente, quer dizer, me deu uma bofetada às 17, às 19 horas, a briga foi às 19 horas, e ele 20 horas ou 21 foi ao quarto, ou 22, e ela saiu, foi comprar a gasolina na bomba e veio dar a resposta. Não vão 24 horas,
Portanto, nós aqui, se formos à procura da figura de premeditação jurídico-criminalmente, não encontramos, porque ela preconiza que deve se formular essa premeditação, essa intenção, essa resolução criminosa com mínimo de 24 horas. Não é o caso. Mas não restam dúvidas que o facto, ela o pratica com intenção dolosa. Há uma resolução que ela... Mas eu estava a dizer que, sociologicamente, nós se cavássemos isto, é lógico que não podemos afastar o direito penal para aplicar, mas encontraríamos muitos factos moralmente desculpabilizantes. Quer dizer, nós poderíamos encontrar que esta mulher vive uma situação, digamos, violenta, sei lá quantos anos, ela engolindo, como sou dizer, não é? E ela, sei lá, entendeu, encontrar alento, quer dizer, praticando aquilo que moralmente é condenável, até juridicamente, porque no casamento, qualquer que seja material ou mesmo formal, não pode, portanto, trair, mas ela, por consequência disto que estamos a dizer, ela entendeu que a forma para poder suavizar o dano seria encostar a cabecinha num ombro alheio, e isto veio, portanto, a dar isto, e que isto, por sua vez, iria dar naquilo que nos interessa jurídico-criminalmente, que é o crime e as consequências jurídicas daí advenientes. Entretanto, se nós formos a ver este somatório de factos, quer dizer, se tivéssemos uma assembleia de, sei lá, 30 anciãos, né, e se fizesse uma votação, poderia-se até votar-se numa desculpabilização dela, mas isso é um direito costumeiro, não é o direito penal, o direito positivo, o direito formal. Portanto, para dizer que esta questão de violência doméstica é uma questão que exige uma reflexão profunda. É verdade que enquanto acontecem os factos, temos o direito penal que não deverá eximir-se da sua responsabilidade. Vai cair em cima, mas vai cair em cima de uma vítima. Se nós formos a analisar, como eu dizia, a causa da causa da causa da causa causante, nós poderíamos encontrar que esta pessoa que age como, digamos, agente do crime, não é mais do que também uma vítima de um facto social. Exatamente, estava aqui a falar sobre o direito penal, ao mesmo tempo que responde a esta questão da justiça, entre aspas, em situações como esta, também existem algumas lacunas. Fala-se que o direito penal acaba dando mais privilégios a crimes cometidos contra o património, no caso, enquanto que a violência doméstica, quer dizer, os crimes, as penas são razoáveis e não excede nunca a 8 anos. Às vezes nós temos visto penas muito mais simples, com prisão de 2 anos, e este fator, o facto de não haver uma pena grave contra a violência doméstica, pode desestimular a mulher a confiar no sistema da justiça, ou se calhar a optar por métodos mais, quer dizer, mais informais, no caso justiça pelas próprias mãos. Bom, talvez não fosse o grande problema a questão de penas gravosas ou penas leves, e até porque, se olharmos para a lei, digamos, vigente da violência doméstica, eu penso que as penas podem até se considerar, digamos, que adequadas. Não são penas leves, não. Estamos a falar de, pelo menos o Código Penal vem dizer que o crime contra a violência doméstica é punível com penas até 8 anos, normalmente não passa de 8 anos. Mas numa situação como esta que temos visto algo mais aproximado de tentativa de homicídio ou homicídio frustrado, se calhar. Isto pode ser adequado a esta tipologia criminal, ou continua ainda no quadro de violência doméstica? Não, mas é assim, imaginemos que um determinado, porque a violência doméstica encontra, portanto, fonte nas chamadas ofensas corporais, portanto a integridade, que no seu ponto mais extremo até é a supressão da própria vida, e tem as mesmas penas. E
tratando-se de violência doméstica, encontra-se uma agravação dentro da lei. É pena porque eu não contava que colocasse esta situação, eu podia trazer a própria lei para poder ver que até são agravadas um número, em 2 números, conforme as situações. Ora, quando se diz em um número, é que nas espécies, portanto, de penas, nós encontramos, por exemplo, o primeiro número, que é a pena mais alta, de 20, por exemplo, a 24 anos, e depois encontramos de 16 a 20, encontramos de 12 a 16. Quando se diz agrava-se em um número, significa que se a pena é de 2 a 8, né? Quando se agrava em um número, sobe de 8 a 12. Se a lei diz que neste caso concreto, se houver isto e aquilo, agrava-se em 2 números, significa de uma pena que era de 2 a 8, vai saltar de 8 a 12 para 12 a 16. Ele vai ser penalizado por aquilo que em circunstâncias normais seria de 2 a 8, ele vai ser penalizado, portanto, a nova moldura penal é de 12 a 16, o que significa que o mínimo que pode apanhar é 12. Então acha que não há necessidade de ajustamento da lei de violência doméstica? O problema nosso aqui, e em toda a filosofia do crime, não é o maior problema a questão do agravamento das penas. Não. E é claro que o senso comum clama, até em pena de morte, alguns crimes hediondos que a gente vê, e quando for a perguntar 2, 3, 4 pessoas do senso comum, vai dizer, olha, pena de morte. Não é? E por vezes pede-se pena de morte a uma situação que não é extrema, sendo extrema a pena, né? Mas a situação não é extrema. E os tratadistas do direito criminal perguntariam imediatamente, e se fizerem isto, portanto uma situação mais gravosa que aquela que se pede pena de morte, e não se encontraria pena, porque a pena de morte é a última pena que se pode dar a alguém. Então, para dizer que o problema não está exatamente no agravamento das penas, mas está exatamente noutras situações. Eu vou dar o exemplo. Dando pena de 8 anos, né, vamos supor, num crime que tenha havido, digamos, práticas sádicas, não é? De práticas de autêntico psiquismo doentio, não é? Dá 8 anos e a sentença, claro que tem que vir na lei, determinar, não é, peremptoriamente, que não há direito à medida de graça. A medida de graça qual é? É aquela que, cumprido 1/3 da pena, tem direito ao resgate ao contrato de trabalho, o resgate de contrato de trabalho. Cumprida metade da pena, tem direito a uma liberdade condicional. Ora, se há uma supressão nesta pena que parece pouca, de 8 anos, se há uma supressão da medida de graça e ter que ir cumprir efetivamente 8 anos, 8 anos de cadeia efetiva, olha, é uma vida inteira, e sobretudo nos dias que correm. Mas o que acontece hoje, eu não quero dar exemplos vivos, mas conhece, eu também conheço, ficamos por aqui, neste silêncio, digamos, até cúmplice, que há indivíduos que mataram, não vão, 20 anos já estão fora. Mercê a esta medida de graça. O nosso direito, infelizmente, tem esse problema. Para além de ter o problema do chamado cúmulo jurídico e não cúmulo material. O cúmulo jurídico qual é? Eu mato 5 pessoas. Não é? E para uma delas eu esquartejo. E aquela pena, aquele homicídio é hediondo, porque eu esquartejei a pessoa e tudo mais. A que pena vai? Vai a pena máxima gravada no seu, por 1/3 sobre a sua moldura mínima, etc, etc, e dá 30 anos. Ponto final. Mas é esta, portanto, a pena que ele vai apanhar, 30 anos, por ter matado 5 ou 10 ou 15 pessoas, e das quais, não é, uma delas esquartejou, até pelo facto de ter matado só 10, 15 pessoas, trata-se de um crime hediondo, tem, portanto, 20 a 24 anos agravado, vai até 30 anos. Mas
Se nós julgássemos o primeiro, dá 20, aquele dá 16 a 20, não, 20 a 24, dá 21, mais 22, mais 24, mais 30, aquela que escortejou, e somarmos, isto seria o cúmulo material. Teria quantos anos? Teria cerca de 50, 70 anos, até mais do que a esperança de vida. O nosso direito, feliz ou infelizmente, vai simplesmente a pena mais grave, e dá 20, 30 anos. Mas, mesmo aqui no 20, 30 anos, se pudesse ir-se à lei e dizer que não tem direito à medida de graça, pode considerar como todos os crimes violentos não têm direito à medida de graça, ele teria 30 anos, seriam 30 anos para cumprir. Pois, não mesmo que 15 anos. Exatamente. Estamos a falar de especificidades em relação à legislação e particularmente ao Código Penal. O que é que pode ou não constituir vantajoso neste processo de busca de solução contra a violência doméstica ou em casos de violência doméstica, mas nós sabemos que estamos em reflexão do dia 7 de abril, boa parte das mulheres não tem acesso à informação, primeiro não tem educação e depois não tem acesso à informação e se calhar não tem acesso aos mecanismos formais de resolução de conflito, estou a falar de acesso aos tribunais, às procuradorias, etc. Neste caso, acha que os métodos alternativos de resolução de conflitos, no caso os conselhos comunitários, estão habilitados para resolver este tipo de casos de violência doméstica numa sociedade muito conservadora como a nossa? Estou a falar no caso do distrito de Metangula. Eu penso que perderam nestes muito. distritos, a mais pequena localidade, quer dizer, estas situações de violência doméstica são entendidas, percebidas como violência doméstica? Eu penso que sim, por mais que eles não tenham o verdadeiro conceito, né? Mas o facto em si constitui violência doméstica, é violência doméstica. Eu penso que a educação ela é necessária, sim senhora, mas aqui coloca o problema do direito, digamos que, da aplicação do direito costumeiro, não é? Não formal, os tribunais e tudo mais. E eu penso que perderam muita autoridade, as autoridades comunitárias. Eu penso que perderam. E é preciso que eles revejam, portanto, essa mesma autoridade. E que também se criem condições para funcionar em pleno, porque nós vemos que um dos grandes problemas é a pessoa vive uma violência doméstica num silêncio, num secretismo, num total ostracismo e não tem aonde recorrer muitas vezes. E ela, a primeira oportunidade que tem, quando atinge o limite, o tal comportamento determinado de transtorno, ela comete o que comete. Daí que a educação é importante, é necessária. Mas é preciso também dizer que, de um modo geral, não é? O que nós vemos, a violência, nós agora já chamamos de violência doméstica feminina, porque se for ver até a própria lei da violência doméstica, tem muito acento de homem para mulher. Mas hoje estamos aqui a conversar sobre violência doméstica, mas é já na perspectiva de violência doméstica feminina, isto é, da mulher para o homem. O que está a acontecer é que, primeiro, há uma mediatização, né, dos factos. Segundo, há uma digamos, reação social que acontece porque se atingiu um limite. O tal comportamento terminal de transtorno se atingiu um limite. E, aliando-se à mediatização, vai dar nisto. O homem nasce até na Bíblia como patrão. A mulher é feita a partir da costela do homem. E ela tem que agir assim. Quando for ao Gênesis, não há tempo para falarmos sobre isso. E isto replica-se ao longo dos milhões de anos, né? Porque nós começamos a contar a partir do nascimento de Cristo. Mas quando se fala no Gênesis, é muito antes do nascimento de Cristo. Então, ao longo dos anos, a mulher foi sempre colocada nesta situação de inferioridade, o homem sendo o patrão
e ela sendo, portanto, a serva. E até há situações em que ela é colocada mesmo como a serva do homem. E isto tem também as suas consequências no próprio poderio econômico, no próprio poderio político. Ainda estava a ver a vossa peça aí, assim, onde falava de que só temos 7 mulheres num governo de 24, não é? Mas se nós formos a olhar, por exemplo, para o mundo, quantos estados e quantos chefes de estado são mulheres e quantos são homens, vamos encontrar a mesma situação. As assembleias, mas mais do que isso, até a própria linguagem. Se nós temos 99 mulheres, não é? Incluindo até crianças do sexo feminino, a festejarem, nós dizemos que estão ali 99 mulheres a festejarem. Elas estão a festejar. Basta metermos um bebê do sexo masculino, nós temos que dizer que eles estão a festejar. Quer dizer, nós encontramos isto como um legado histórico. A verdade é que há um determinado momento em que tem que se sair desta casca do ovo. E isto não acontece só socialmente, neste caso da violência doméstica, mesmo em política, não é? Temos súbditos e temos o monarca, pode ser num regime de democracia, temos o partido ou então o presidente, e que se há um espezinhamento de uma série de coisas, de direitos e liberdades e tudo mais, de violência, uma administração, uma vivência de violência, uma relação de violência, ela pode durar anos e anos, mas há um dia que os súbditos tomam, portanto, uma consciência, e a consciência que se traduz é ato, e eles revoltam-se contra este patrão. Portanto, nós não podemos desligar isto, e é um aviso para mim. A violência doméstica, neste sentido de serva para o patrão, para o senhor, serva para o senhor, é um aviso até para os políticos. Porque os políticos, há um grupo, não é, que está na situação de senhor, e há um grupo muito maior que está numa situação de servo, e que a relação é a mesma, ou melhor, quando a relação é a mesma que esta, que sempre durou, de senhor para serva, e a serva hoje está-se a levantar contra, ao nível do político também pode um dia, e vai até acontecer o mesmo. Exatamente. Seguramente que é uma reflexão que vamos tomar nos próximos tempos. Isto não se esgota por aqui e insta-se a toda a sociedade a tomar parte desta luta contra a violência. Vamos partir para o nosso segundo ponto, que é a visita do presidente Teodoro Obiang Nguema Basopo. Visitou quinta-feira, ou seja, visitou Maputo nos últimos dias, depositou uma coroa de flores na Praça dos Heróis e foi receber a chave da cidade de Maputo no Conselho Municipal. E durante este período, no quadro da visita, os chefes das diplomacias de Moçambique, Guiné-Bissau, Aldemiro Baloi e Domingo Mutui, respectivamente, assinaram um acordo geral de cooperação económica, cultural, científica e técnica e um acordo para estabelecimento de uma comissão conjunta de cooperação e memorando sobre consultas políticas e diplomáticas, onde destaca-se também a cooperação no âmbito da exploração de hidrocarbonetos. Qual é a sua apreciação sobre esta visita? Desde já dizer que esta visita foi alvo de boicote pelos parlamentares da oposição e que não se fizeram presentes na visita do presidente da Guiné Equatorial no Parlamento, não é? Bom, é assim, eu penso que a oposição fez o seu papel. Fez o seu papel na medida em que, à semelhança da visita do presidente da Turquia, não é? O presidente da Guiné Equatorial não é visto não só em África, mas como no mundo, com bons olhos, na medida em que ele é acusado, portanto, de várias atuações não, digamos, definidoras de uma pessoa
moderna. Portanto, fala-se em ele ser campeão da violação dos direitos humanos, não é? É pessoa que o poder lhe veio por golpe de Estado. Tanto é que até eu lembro-me de quando ele foi admitido, não é? Na CPLP. Houve uma polêmica porque, pelo menos Portugal, eu não sei se o Brasil teria, portanto, alinhado, mas creio que sim, não concordavam, mas como se trata de uma comunidade onde se vota, e os que entendiam que podia fazer parte, podia-se aceitar o pedido da Guiné Equatorial, era a maioria, ele acabou sendo mais com 2 votos contra. Eu não sei se Cabo Verde teria votado contra ou não, mas pelo menos Portugal, eu lembro que é um dos que de facto não concordava. Ora, na perspectiva econômica, eu digo com toda a franqueza, nós precisamos de todos, da Turquia, da Guiné Equatorial, mas uma coisa é relações económicas, outra coisa é relações políticas. E falando nisso e recuando um bocadinho para a situação da CPLP, na altura vinculava-se que a CPLP tinha princípios, no caso de que defendia, ora vejamos, valores democráticos, defesa de liberdades individuais, respeito a direitos humanos, a transparência, a boa governação e combate à corrupção, e estamos numa altura em que o presidente, no caso, sofre, o seu filho, no caso, sofre processos, no caso na França, em função de suspeitas de corrupção. Nós sabíamos que a diplomacia económica iria vincar sobre todas as pretensões de não votar a favor da integração da Guiné Equatorial, uma vez que o próprio presidente da Guiné Equatorial foi visitar Angola, mês de março, agora visita Moçambique. Acha que estes valores da CPLP podem ser diluídos pela entrada da Guiné Equatorial e pela abertura que tem, no caso, para os países da África? Moçambique tem a perder com esta aliança? Bom, politicamente é complicado. São questões de opções, são questões de escolhas, porque se alguém está a vender algo que me interessa, se eu não compro, outra pessoa vai comprar. Se aquela pessoa é moral ou não é, eu até posso ficar a perder, se bem que aquele bem é um verdadeiro bem que eu precisaria para muitos fins. Daí que eu gosto de separar as águas. E eu penso que o mundo faz o mesmo. Nós podemos dar um exemplo durante a vigência do apartheid na África do Sul. Se for a ver, na Organização das Nações Unidas, boa parte de países que estavam contra o sistema político apartheid faziam negócios com a África do Sul. Uma coisa é negócio, outra coisa é a política. Cooperação política já é diferente, porque é politicamente onde a gente pode, como é que eu vou dizer, onde podemos integrar esses princípios que acabou de dizer, que é questão de transparência, boa governação, o respeito pelos direitos humanos e uma verdadeira democracia. Então, onde é que fica mal na fotografia para Moçambique? É exatamente quando a gente quer fazer a cooperação em toda a linha. Nós vimos isto com a visita do próprio Erdogan, que ele até pecou pelo exagero, quase que veio aqui mandar. Mas a forma como o recebemos diz muita coisa, não é? Entretanto, eu não estou contra essa cooperação econômica. Vejamos que, por exemplo, tu mandas alguém para estudar na Turquia, é um país que é um violador desses princípios todos. Manda estudar na China, é outro violador dos direitos humanos. Manda estudar na Guiné Equatorial, outro violador desses princípios democráticos. Ele vai colher a ciência.
A África normalmente não tem históricos de cooperação entre os países africanos. Como? Este modelo, a África normalmente não tem muito histórico de cooperação entre os países africanos. Estou a falar de cooperação, se calhar, uma diplomacia económica mais forte, no caso, economicamente. E olhando para a Guiné Equatorial, tem o maior PIB per capita de África, tendo em conta que existem experiências na área de hidrocarbonetos, na qual a Guiné Equatorial já está a meio gás, Moçambique está ainda para entrar para o processo. Vimos que na visita de Angola houve uma cooperação, 200 oficiais angolanos vão ser formados na área de segurança, defesa e segurança na Guiné Equatorial, entre outras questões ligadas ao negócio de petróleo. Moçambique não teria algo a aprender com este país, misturando-nos das questões ideológicas, político-ideológicas? Mas aqui está o problema de separar as águas. Uma coisa é ir aprender, não é, na área dos hidrocarbonetos, outra coisa é ir aprender na área de defesa e segurança. Defesa e segurança o que é? Não, no caso de defesa e segurança foi Angola. Moçambique, pelo menos é o que tem, eu não ponho de lado. Tem vindo agora, não foi anunciado nada em relação à defesa e segurança, pelo menos pelo que sabemos, não é? Eu estou a falar de Angola e, neste caso concreto, do caso em análise da Guiné Equatorial. E eu, quando digo ir buscar o know-how científico, pode ir buscar na Turquia, pode ir buscar na China. Estou a exemplificar países campeões, não é, de violação dos direitos humanos, da corrupção, da falta de transparência e boa governação. Mas a ciência, 2 mais 2 não tem nada a ver com a política. Mas, cuidado, ir formar as pessoas na área de defesa e segurança em países que não têm tradição de democracia, têm tradição ao contrário, né, de ditadura. Não, aí já não há de receber o aplauso meu. E eu estou a falar pessoalmente. E eu acredito que atrás de mim muito mais pessoas estão de acordo comigo. Não há de receber o aplauso meu. Quer dizer, no outro tempo, por exemplo, nós tivemos cidadãos que foram para a Alemanha, né, do leste, a Alemanha democrática. Foram aprender engenharia, foram aprender matemática, são bons professores, são bons engenheiros agora. Mas os que foram aprender política, como voltarem de lá com cursos de política, como comissários políticos e tudo mais, não estão a trazer nenhuma mais-valia. Porque uma coisa é ir buscar a ciência, não interessa onde vai buscar, outra coisa é ir aprender o modus vivendi político daquele sítio lá, que não é nenhum exemplo para ninguém, nem para o próprio país. Porque aquele país gostaria até de ser exemplo, de ter outro figurino. Agora, que tem muita experiência na área dos hidrocarbonetos e tudo mais, tem. É um dos países com muito petróleo, cerca de 850 mil habitantes. Daí que o PIB é muito high, não é? Mas seria, não é, um paraíso em África. Com o PIB que tem, não me ocorre agora, com 850 mil, seria um paraíso. Mas não tem pobreza na Guiné Equatorial? Tem. Tem um país de um punhado de ricos e uma grande demasia de pobres. Exatamente por quê? Porque esses princípios todos são preteridos nesse país. Ali não há aquela distribuição, digamos que justa, da própria renda que o país tem. Mas, para poderem tirar os hidrocarbonetos de lá onde se encontram, é preciso ciência e tecnologia. E essa ciência e tecnologia nos interessa a nós, para fazer os contratos. Embora os dividendos não sejam distribuídos de forma, digamos que, não digo equitativa, mas de uma forma justa, né? É preciso um conhecimento na área jurídica dos contratos internacionais. Pode-se ir aprender com a Guiné Equatorial. Mas a cooperação política não nos traz nenhum exemplo. Angola é Antônio Lourenço, ou como é que se chama, o ministro da Defesa, o futuro candidato a presidente em Angola, que chega aqui e chama os
sujeitos da democracia multipartidária. A democracia multipartidária só existe quando há partidos, não é, da oposição. E ele chama malandros. O que é que você aprende com esse indivíduo? Acha que Moçambique não tem valores próprios, de que pode estar, se calhar, influenciado por estas figuras que têm determinadas conduções, se calhar, contrárias à democracia? Moçambique está vulnerável? Não, não é estar vulnerável, simplesmente, digamos que como é que vou dizer, legado. É um legado histórico. Esses partidos que foram ontem movimentos libertadores, é preciso ver de onde é que foram beber, qual é a fonte, qual é o poço onde foram beber. E eles hoje, não é, tendem a criar um bloco para permanecerem mesmo contra tudo e todos. Porque o que nós estamos a ver é que eles querem fazer um bloco para poderem fazer a manutenção do poder de qualquer maneira, quer dizer, a qualquer custo, né? E por isso mesmo eles tendem até a cooperar naquilo que não é exemplo da democracia. Quer dizer, isto cola muito bem com aquele adágio que diz: dize-me com quem andas, dir-te é quem és. Então, estes indivíduos, né? Estes indivíduos, exatamente por serem ditadores, né? Usurpadores, corruptos e até, se é ditador antidemocrata, a tendência é cooperar com os outros da mesma igualha. E os partidos da oposição, e eu dizia, fizeram o seu papel, porque como se não bastasse, a Assembleia da República, né, é sede do político. Então, que fosse ao Estado, embora não deixasse de existir qualquer tipo de recriminação, não é? Que fizessem os acordos de cooperação econômica e tudo mais, alguma coisa. Mas não visitar o poder político. E aqueles partidos que estão contra a corrupção, que estão contra a violação dos direitos humanos e todos aqueles fatos, não estariam ali, não é, de sorriso rasgado, a aplaudir esse campeão disso tudo. Mesmo tendo sido o compromisso da Guiné Equatorial abandonar a pena de morte a quando da integração da CPLP, isto torna ainda a Guiné Equatorial um país persona não grata para Moçambique ou para a CPLP? Não torna, nós também, muito antes, na Constituição de 90, só tiramos, ali onde vinha a pena de morte, não há, em Moçambique não há pena de morte, mas não é por aí que o país vira democrático. Há uma série de instituições, há uma série de princípios que devem ser observados e não basta uma Constituição bonita como a nossa, senão não tínhamos todos esses conflitos que a gente tem. Nós temos uma Constituição bonita até em relação a alguns países da África, mas não é por aí que nós vamos dizer que somos um país verdadeiramente democrático, que estamos a léguas disso, estamos a uma grande distância. Mesmo tendo em conta os escrutínios que têm sido feitos na Guiné Equatorial e as vitórias que têm sido dadas ao Presidente, no caso mais de 90%, isto não expressa vontade popular e... Mas e a transparência está lá? Não é o mesmo que o teatro político eleitoral que nós temos assistido em Moçambique? Não é o mesmo teatro político eleitoral que temos assistido em Angola? É um escrutínio parecido ou igual ao da África do Sul? Não. É que com tanta injustiça, tanta corrupção, tanta ditadura, nós vimos ainda há pouco tempo, eu nem queria ir por aí, mas não vamos deixar de analisar nos próximos dias o que aconteceu agora em Climane. Quer dizer, tu tens aqui em Moçambique, em Maputo, aliás, as mulheres, não é, do MDM, não sei, a Renama até podia estar lá, porque o dia é da mulher moçambicana, não é da mulher da Frelimo.
embora a Frelimo historicamente não pode ser olvidada, porque é ela que liberta este país, estavam ali com as bandeiras, não foram violentadas pela FIR, mas em Quelimane foram violentadas. Qual é a razão? Então, para dizer que nós não podemos nunca pensar que o facto de vir na lei que somos iguais, os partidos são iguais, né? A face da lei são iguais, mas na prática o que nós vemos é completamente ao contrário. E não é de se aplaudir. Exatamente. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui, Dr. António Frangules. Estivemos hoje a analisar as questões em torno da visita do presidente da Guiné Equatorial a Moçambique e também refletimos sobre os desafios que a mulher tem no âmbito do Dia da Mulher Moçambicana. Estivemos a analisar particularmente a questão da violência doméstica em Moçambique. Nós terminamos por aqui a análise e voltamos na segunda hora com as notícias. Até já.